Olá, pessoal. Então, boa noite novamente. Hoje mais um dia de reunião nossa para discutir assuntos da cirurgia vascular. O tema de hoje, então, é dissecção aórtica, né? Então, um tema bem interessante. É uma doença rara, mas potencialmente fatal. Então, é importante a gente ter noção aí, alguma noção do que é, como que ela se apresenta. Então, rapidamente, na parte histórica, aí, a primeira descrição de um aneurisma foi aí lá no começo do primeiro milênio, aí 131 a 200 depois de Cristo, por Galeno. A primeira descrição de aneurisma aórtico, então, foi aí 1700 e pouco. Esse é o termo aneurisma dissecante em 1800. A primeira tentativa de alguém operar foi em 1935. A primeira com sucesso foi o DeBake, tanto que ele foi bem reconhecido por causa disso. Então, só para definir rapidamente o que é dissecção aórtica, é quando há uma delaminação anterógrada ou retógrada da parede da aorta, que é produzida pela infiltração de sangue em um espaço que não existe, que a gente chama de falsa luz, entre a adventícia e a íntima. Então, na foto, a gente vê a setinha mostrando onde que é a dissecção. Então, o sangue perfurou, aí, lacerou uma camada aí da parede da artéria e entrou dentro da parede, fazendo a dissecção. Incidência, então, 15 casos por milhão de habitantes. Para quem vive um pouco aí os pronto-socorro, acaba vendo que aqui em Sorocaba a incidência acaba até sendo um pouco maior. Então, é bastante importante conhecer essa doença. Então, é a classificação, a gente tem que saber, a dissecção aguda é até 2 semanas, a subaguda é de 2 semanas a 2 meses, e a crônica maior que 2 meses. Então, a definição de tempo é importante para a definição da conduta. Então, o que causa essa doença, né? Então, a gente tem várias causas. Então, a gente vê aqui nesses quadros, ó, o trauma, a degeneração da média, a hipertensão, por exemplo, a pessoa vai ficando mais velha, doenças que a pessoa nasceu, como o Marfan, o Ehlers-Danlos, algumas doenças inflamatórias das artérias, chamadas arterites, a coartação da aorta, que é uma condição que o paciente pode nascer com ela e durante a vida dele desenvolver a dissecção, uma lesão na válvula aórtica do coração, quando o paciente faz um cateterismo. Então é importante aqui essa causa iatrogênica. O paciente vai lá, faz um CAT por algum motivo, ou da coronária, ou mesmo da cirurgia vascular, e desenvolve uma dissecção de aorta depois. Após uma cirurgia da circulação, a própria gravidez, ela pode causar dissecção aórtica, então é importante aí em relação às gestantes. E os usuários de droga podem ter dissecção de aorta. O que acontece, né? Então, há uma degeneração da camada média, e essa fotinho aqui a gente consegue ver melhor. Ocorre uma rotura da íntima, que seria a camada de dentro da artéria, e essa média, então, acaba sendo delaminada e criando a falsa luz. E aí evolui, então, para um hematoma dentro da parede da artéria, e esse hematoma ele se expande e acaba dissecando, então, a parede da aorta. Pode ter ou não a ruptura da íntima. Então, perdão, essa é uma segunda condição. Às vezes um hematoma dentro da parede, o que leva a tudo isso. Então, o primeiro caso, deixa eu voltar um slide, é quando acontece, então, uma ruptura da íntima e de dentro do vaso para dentro da parede acontece o problema. Já aqui nessa segunda condição é quando forma um hematoma dentro da parede e esse hematoma se expande e ele pode, só o hematoma dissecar, às vezes não comunica com a verdadeira luz. Outra causa também importante, às vezes o paciente tem aterosclerose, uma situação comum, uma condição que praticamente todos nós vamos ter um dia. Essa aterosclerose acaba fazendo a ruptura da íntima e leva à dissecção. Classificação. Então é importante, a gente vai sempre ouvir aí as palavras A e B quando a gente fala de dissecção e elas definem aí a conduta e a gravidade também. Então, quando a gente vê uma paciente com uma dissecção aórtica, a gente precisa saber se ele envolve ou não o começo da aorta, que seria a aorta ascendente. Quando envolve o começo da aorta, a gente chama de Stanford A. E quando não envolve, o Stanford B. Então, o Stanford A é muito grave, o Stanford B a gente vai tratar de forma clínica, a grande maioria a gente vai discutir daqui a pouquinho.
Existe a classificação de DBAIC, que divide a Stanford A em dois. O DBAIC 1, então, envolve a ascendente e a descendente, e o DBAIC 2 só a ascendente. Mas com o tempo se descobriu que o importante é saber se está envolvendo ou não a ascendente. Então, fatores de risco, eu falei agora há pouco, né? Então, tenho de novo aqui várias situações aí que podem levar à dissecção de aorta, né? Por exemplo, aí por volemia da gravidez, medicamentos, algumas síndromes e condições com alterações hormonais. Então, bastante situações aqui que podem, mas a primeira delas, a maior delas, com certeza é a hipertensão. Paciente hipertenso aí descontrolado, ele pode desenvolver dissecção de aorta e quando chega uma dissecção de aorta, provavelmente esse paciente vai ser hipertenso e um dos pilares do tratamento da dissecção da aorta é controlar essa hipertensão. Então, as manifestações clínicas. Então, como que o paciente vai falar? Isso que é importante que todo mundo saiba, né? Então, ele vai falar de uma dor muito forte, que começou de repente, súbita, e ela tende a descer. Então, ela vai mais ou menos da topografia do coração para a barriga, ela tende a descer. E uma característica importante dessa dor é que ela anda. O paciente fala, a dor começou aqui, aí ele aponta geralmente na frente, no peito, e ela foi para as costas. E ela só está nas costas agora. Então, é uma característica muito interessante dessa dor, é essa característica migratória. Alguns pacientes abrem o quadro já com insuficiência cardíaca congestiva, outros abrem com AVC, e outros abrem com desmaio, a síncope. Então, só para ter uma ideia, a síncope, o paciente desmaiou por causa da dissecção de aorta, já é um marcador de mortalidade, aí ele morre mais pacientes que desmaiaram do que os que não desmaiaram. E eles têm uma probabilidade maior de tamponamento cardíaco e AVC. Então, um paciente que desmaiou e a suspeita de dissecção de aorta tem que abrir o olho aí, porque pode estar evoluindo para uma situação muito grave. Outras situações menores, menos comum, mas podem acontecer, é quando o paciente tem situações neurológicas, né? Então, por causa da coluna, a gente vê na figura aqui, ela é irrigada por ramos da aorta. Então, se acontece algum problema na parede da aorta e esses ramos não recebem o sangue de forma adequada, a coluna falha, né, a medula. Então, os nervos começam a não funcionar adequadamente, pode ter aí situações de formigamento nos pés ou déficit motor, evoluir para uma paraplegia. E mais graves, situações mais graves da dissecção de aorta é a parada cardiorrespiratória, a morte súbita, né? Então, a dissecção de aorta, principalmente a tipo A, é uma importante causa de morte súbita. O paciente não tinha nada, de repente uma dor forte morreu. Então, ele é uma doença potencialmente grave. Então, o que a gente encontra quando o paciente está com dissecção de aorta? Né? Quando a gente ausculta ele, tem esse sopro aí que pode acontecer por regurgitação aórtica. Na figurinha a gente vê aqui o sangue indo em direção ao coração. E alteração de pulso. Né? Então, pode ser transitório, mas só de examinar o paciente a gente percebe aí que tem pulso diferente nos membros superiores ou nos membros inferiores. E sintomas neurológicos também podem acontecer, igual eu falei agora há pouco. 1 a 2% dos pacientes abrem a dissecção de aorta com quadros de infarto. Então, importantíssimo aí para quando a gente tem suspeita de síndrome coronariana aguda, dor torácica, protocolo de dor torácica, pensar na dissecção de aorta. Quando o paciente dá a entrada aí pensando que é um infarto, na verdade ele está dissecando. Pode acontecer aí falta de sangue em vários locais, dependendo do local da dissecção. Então, a gente vê aqui na fotinho uma peça anatômica, o paciente dissecou a aorta e fez um hematoma dentro da parede. A gente vê a luz verdadeira no meio, quase achatada por causa do hematoma. Muito grave essa situação. Então, ele pode abrir aí com o quadro de falta de sangue, ou nos rins, ou no intestino, ou nos membros inferiores. Então, ele vem por uma queixa aí de falta de sangue nas pernas, um pé roxo, e, na verdade, ele está dissecando a aorta. Então, é importante aí sempre ter em mente a dissecção de aorta aí como uma das causas quando o paciente chega com quadro isquêmico. Uma coisa que pode acontecer é o paciente com dissecção de aorta, uma dor torácica, e ficar hipotenso, chocar. Né? Então, 1/4 das dissecções aí tipo A podem ter essa situação.
O paciente pode estar, então, igual eu falei, com a pressão descontrolada, ou ele tem essa situação aí que chama de pseudo-hipotensão, que na verdade a dissecção ela bloqueou o fluxo de sangue para os braços. Então, quando vai medir a pressão está baixa, né? Então, na verdade, é falso. Na verdade, a pressão deve estar muito alta e está tendo aí dissecção de aorta. Então, uma tabelinha só para a gente pensar nas características clínicas, né? Então, a tipo A ela é mais comum que a tipo B. Então, você vê, a mais grave é mais comum que a tipo B. Por que, que a gente não encontra tudo isso? É porque a tipo A é muito grave. Então, o paciente, ele, às vezes, acaba morrendo ou ele acaba sendo conduzido para como outro diagnóstico e acaba não sendo feito o diagnóstico. Então, a gente vê que eles são mais comuns nos homens, tem uma faixa etária semelhante, aí, em torno dos 60 anos, que a tipo B é mais comum o cara ser hipertenso, paciente hipertenso, doença do conjuntivo tipo A. E a dor, como que é a dor, né? Então, a tipo A é a dor atrás do externo. Então, é a dor do infarto. O paciente chega com a dor no mão no peito, falando, estou morrendo, estou com muita dor. Tem que pensar a tipo A, que é uma condição cirúrgica. A tipo B é nas costas. Então, o paciente chega com dor torácica posterior, aí, intraescapular, e ele está dissecando a aorta aí, tipo B, que é a descendente. O desmaio é mais comum no tipo A, porque envolve a ascendente e os ramos dela. O AVC também, insuficiência cardíaca também. Então, só condições muito graves. Então, condições graves são associadas a tipo A. Então, pensar, o paciente está com mais coisa, muita coisa misturada, desmaiou, um AVC, ICC, então provavelmente está dissecando a aorta. Infartou, né? Então, a gente tem que pensar tipo A. A déficit de pulso, então, na tipo A pode acontecer em cima, nos membros superiores e inferiores, como que a gente não tem condição, assim, não consegue determinar se tem o pulso, é só medir a pressão. Teoricamente, a pressão tem que ser igual nos 4 membros, né? Então, se ele tem alguma diferença de pressão entre os membros, alguma coisa pode estar acontecendo na horta, quando tiver essa diferença de pressão associada aí à dor torácica. Então, na horta ascendente, é o local mais comum aí na face lateral direita, no arco aórtico na face superior e na descendente é variável. Então, mais comum aí ser na horta ascendente. A parte anatômica, então, normal ter múltiplas entradas, pode acontecer. Uma dissecção limitada à aorta, ela não é comum, ela geralmente envolve os ramos, pode acontecer o ramo. O risco de rotura é maior no tipo A. Então, do que morre o paciente com dissecção de aorta? A grande maioria deles morre de rotura da aorta. Dissecção aórtica aguda é rotura da aorta. Dissecção de aorta crônica que é aquela maior que 2 meses, é rotura da aorta. Então, os pacientes morrem rompendo, sangrando. Uma situação muito dramática. Pode acontecer insuficiência aórtica, que seria o sangue voltar para o coração. Também é grave, se for agudo e o coração não der conta. Então, temos então esses achados anatômicos. Então, o diagnóstico ele é relacionado à imagem. É muito difícil um diagnóstico só pelo exame físico. Então, a gente precisa de imagem para confirmar a dissecção, para saber se está envolvendo a aorta ascendente, que seria tipo A, para saber se o coração está acometido, para ver as entradas e reentradas do sangue, para ver os trombos e o envolvimento dos ramos, dos vasos secundários. Então, no raio-x de tórax, que seria o exame mais simples aí que pode ser feito em vários locais aí, UPAs, algumas, né, o pH. Então, acaba que o dor torácica, o raio-x de tórax faz parte do protocolo, porque pode encontrar muita coisa. Então, pode achar então, o alargamento da aorta, a gente vai ver o sinal do cálcio, que seria uma linha de cálcio fora do lugar, ou se o paciente ainda trouxer um raio-x antigo, é difícil, mas pode acontecer, a gente compara, ou se tiver derrame pleural aí do lado esquerdo, ele pode sugerir sangue, que tem sangue nesse local. Então, a gente vê nesse raio-x, né, olha o lado esquerdo como está um pouquinho pior que o do lado direito. E a gente observa aí que o mediastino, onde fica a aorta, está meio esquisito, não está o normal, bem definido. Então, tem alguma coisa acontecendo aí. Tem que abrir o olho. Ele não vai dar o diagnóstico, mas ele vai dar um norte. O quadro clínico, a história de hipertensão e um raio-x assim é dissecção de aorta. Então, tem que ficar atento. Fiz um eletro, veio um infarto. A gente lembra que 1 a 2% das secções podem cursar com infarto. Então,
Tem que ficar atento para as duas situações. Então, antigamente fazia-se a arteriografia direto da aorta, né? Então, a gente conseguiria ver os dois lúmens, a luz verdadeira e a falsa, e esse flap da íntima, que é a dobra da íntima que divide os dois. De forma indireta, a gente vê a deformidade do lúmen aórtico, o espessamento das paredes aórticas, anormalidade dos ramos secundários e regurgitação da aorta. A vantagem, então, é que a gente consegue ver bastante a extensão, ver essa insuficiência, que seria o sangue voltar para o coração, e doenças da coronária, já que está ali, já estuda a coronária. O problema é que tem que invadir o paciente para fazer isso, né? Então, usa contraste, tem que ter equipe treinada e tem o tempo do procedimento, que aí a gente vai ver que na dissecção de aorta para o tratamento tempo é vida. Então, tem que correr para o diagnóstico. Então, é uma ortografia aí mostrando o contraste passando na aorta ascendente, e na hora de descer só passa num cantinho, no outro não passa direito. Então, aí sugere uma dissecção de aorta, né? Então, situação grave. Já a tomografia, angiotomografia, né? Então, a princípio, o melhor exame aí no caso para a gente já fazer o diagnóstico, mas tem que ter disponível o aparelho. A gente consegue ver os dois lúmenes, então, separados pelo flap. Não é invasivo, a gente consegue ver os trombos e ver mais coisas como o derrame pericárdico, que pode levar ao tamponamento cardíaco. O problema é que usa contraste, só que a gente não consegue ver a laceração tão bem, nem regurgitação aórtica, porque não é um exame tão dinâmico para a gente conseguir ver. Então, a gente vê aqui na tomografia, do lado esquerdo, a gente vê a aorta, essa bolota grande aqui no meio, e uma linha cruzando, que seria o flap. E de um lado a gente consegue ver a luz verdadeira e do outro a luz falsa. E aqui no outro a gente consegue ver também a aorta, o flap, só que a luz falsa está sem contraste, então provavelmente são trombos, ela trombosou ou o fluxo está muito lento e não deu tempo do contraste chegar aqui. Então, a gente vê aí que a luz falsa ela tende a ser excêntrica, então ela dá a volta, ela vai do lado esquerdo aqui a gente vê na figura onde ela está mais à esquerda e do figura do lado direito a luz trombosada mais externa. A ressonância também é possível, ela não é invasiva, não usa contraste nem radiação. A gente tem vários planos que dá para estudar. A gente consegue ver a coronária se usar o gadolínio. O problema é para pacientes com marca-passo, desfibriladores e clipes metálicos. Também não consegue ver a regurgitação aórtica porque não é tão dinâmica. E não pode ser feita em pacientes instáveis, né? Então, o paciente chocou, vai ser difícil fazer ressonância, que ela demora a beça. Hoje em dia, a gente tem tomógrafos aí muito rápidos, tanto que é possível fazer, hoje em dia, em pacientes instáveis, a tomografia. Então, a gente vê aqui numa ressonância, uma imagem bonita, a gente vê a setinha no flap da aorta. Então, de um lado tem a luz verdadeira e do outro lado tem a luz falsa. Geralmente ela é excêntrica, ela tende a ir para o lado de fora. O eco é importante, porque ele está fácil, ele é um ultrassom, não é invasivo, não usa contraste. O problema é que ele depende do examinador e ele tem algumas limitações, como a janela acústica para sonar direito o coração e a aorta, e porque a gente só consegue ver no eco a maior parte a aorta ascendente e o arco, porque tem a traqueia na frente, aí teria que fazer um transesofágico e nem sempre é possível nem disponível o aparelho. Então, aqui a fotinho do exame, a gente vê então as duas setinhas mostrando a dissecção da aorta nas duas figuras. Então, é possível ver no tipo A, por exemplo, que envolve a aorta ascendente, a dissecção. A angiografia coronariana, então, ela é controversa, ela ajuda a ver se o paciente tem doença coronária ou se tem alguma dissecção do ósseo da coronária, que é uma situação muito grave, né? Então, às vezes a dissecção da aorta vai até a coronária e o paciente infarta por causa disso, porque entope lá com o flap e acaba dando um problema de infarto. O eletro, então, ele ajuda a excluir o infarto, mas a gente tem que lembrar que o infarto pode acontecer junto com a dissecção. Então, uma dissecção proximal que envolve a coronária, o paciente faz um quadro de infarto associado à dissecção de aorta. Já dá para imaginar aí que a mortalidade deve ser muito alta, porque tem uma dissecção tipo A mais infarto, né? Então, situação dramática. Então, tem um quadro aí de sensibilidade e especificidade dos exames, né? Então, a gente vê aí que a angio-TC é excelente, só que a angiorressonância aparentemente é melhor, só que é difícil de fazer.
Então, como que a gente trata o paciente? O que é as condutas iniciais aí do tratamento da dissecção da aorta? O objetivo desse curso de capacitação não é, tratar, né, falar assim as doses dos medicamentos, mas é para ter um norte, para entender o que está sendo feito, né? Qual é o objetivo, no que a equipe está trabalhando, né? Não é só seguir condutas ou discutir de forma superficial, é entender que quando o paciente chega com uma dissecção de aorta, a gente precisa diminuir a pressão do sangue e diminuir a velocidade com que o sangue sai do coração. Então, essa força que o coração bombeia o sangue, ele sai como um jato. E esse jato que sai do coração, ele pode prolongar a dissecção, ele fazer a extensão da dissecção em direção aos ramos, ou a dissecção à renal, às carótidas, ou até para baixo, mais mesentérica, para os membros. Então, a gente tem um objetivo aí de diminuir a pressão, né, uma média de 7, então o paciente fica ligeiramente aí, quase hipotenso, né, e usa uma droga de escolha aí, é o nitroprusiato. É possível usar beta-bloqueadores também para diminuir a velocidade e a pressão, e antagonista do cálcio quando não puder usar o beta-bloqueador. Né? A gente tem que evitar usar os inibidores da angiotensina aí, porque se tiver comprometimento renal, eles podem até piorar a situação. E temos que tratar a dor. A dor, ela faz a pressão subir e ela gera ansiedade no paciente, que também faz a pressão subir. Então, no fundo, a gente aí tem que diminuir a pressão, tratar a dor e diminuir a força com que o sangue sai, né? Então, beta-bloqueador, nitroprusiato e morfina. Morfina direto, não vai dar uma dipirona, não vai dar um tramal, aí tem que tratar, aliviar a dor intensamente. Se o paciente chegou com hipotensão, às vezes está tamponado ou pseudo-hipertensão, tem que dar volume para ele expandir, né? Às vezes precisa ligar droga. Se for um tamponamento clássico, aí, às vezes precisa fazer uma punção para esvaziar o pericárdio. Cirurgia, né? Quando que a gente indica? Cirurgia tipo A. Para tipo A é cirurgia de emergência. O paciente tem que ser operado o quanto antes. Ele vai entrar em SEC, vai entrar em hipotermia, vai fazer parada circulatória total. Às vezes tem que trocar o arco inteiro. Cirurgia enorme, né? Então, cirurgião cardíaco que faz. Então, tem que pensar, tipo A é muito grave, tem que correr. A tipo B, geralmente é clínico. Então, até hoje em dia, a gente trata clínico. O que é o tratamento clínico? É o que eu falei no slide anterior. Tratar a pressão, tratar a velocidade que o sangue sai do ventrículo e a dor. Então, fazendo o tratamento clínico, a grande maioria do tipo B vai se dar bem. O cirúrgico é quando complica. Então, o paciente lá tem a tipo B e ela envolve pega um rim, o rim começa a perder o rim. Aí tem que correr. Então, tem que ir atrás para fazer a cirurgia. E tratamento percutâneo é o limiar de hoje em dia, igual essa foto aqui, uma endoprótese de aorta, para fazer o tratamento. Então, para operar na tipo A, só a presença de uma tipo A na aguda já indica cirurgia. Na tipo B é na complicada. Então, rompeu, fez isquemia, não conseguiu segurar a pressão ou a força que o sangue sai, ou não conseguiu controlar a dor, a dissecção se prolongou, ela aumentou, então indica cirurgia. Na crônica, a gente também, se o paciente venceu uma tipo A e sem cirurgia, que às vezes acontece, às vezes algumas pessoas têm sorte e conseguem, se o paciente tem algum sintoma relacionado à dissecção, né? Então, ciência cardíaca, angina, AVC, dor, isquemia, desenvolve aneurisma, ele é candidato à cirurgia na tipo A e da tipo B. Então, também são nas dissecções complicadas. Falar sobre prognóstico, qual é o futuro do paciente com dissecção. A gente tem que pensar que 1% morre a cada hora nos primeiros 2 dias. Então, depois de 2 dias sem tratamento, metade morreu. Então, a gente tem que correr com esse tratamento. Né? Então, se uma dissecção aguda proximal, a tipo A, é tratada de forma cirúrgica, aí 60% sobrevive. Então, 40% morre mesmo operando. Né? E nas distais tratadas clinicamente, 80% sobrevive. Uma taxa relativamente alta com uma doença muito grave. Muito bem, pessoal. Essa é a aula de hoje.